Boa noite, pessoal, tudo bem? E aí, como estamos? Gostaram da nossa aula de ontem? O que vocês acharam, né, da nossa aula explicando sobre o que são óleos essenciais, uma opção de soluções naturais para a sua vida, para ter uma vida mais saudável, né? Gostaram também das dicas de como a gente usa os óleos essenciais, quando que a gente usa de forma aromática, de forma tópica, de forma interna, né? Agora, hoje a gente vai para a aula 2 da nossa semana dos óleos essenciais, né? Hoje nós vamos falar sobre gerenciamento da dor. Eu recebo muitas perguntas sobre esse assunto, sobre questão de dor, né? E eu quero mostrar para vocês que é possível utilizar os óleos essenciais para dar suporte nas questões das dores. Se você não assistiu a classe de ontem, assista a classe de ontem, porque ela vai te ajudar a entender muita coisa, a simplificar muita coisa na questão dos usos dos óleos essenciais, vai desmistificar muita coisa, tá? Vai tirar muita ideia da sua cabeça que às vezes você tem sobre os óleos. Então assista a aula de ontem, até para você vir para a aula de hoje entendendo um pouquinho mais, né, sobre a questão do uso dos óleos essenciais para cuidar do nosso bem-estar físico e emocional. Bom, uma coisa que eu falei ontem é que o nosso corpo ele é composto por sistemas, né? O nosso corpo ele é integrativo. Quando a gente usa os óleos essenciais, ainda que você use na forma aromática, ou na forma tópica, ou na forma interna, você saiba que toda vez que você tem contato com os óleos essenciais, eles estão atingindo diversos sistemas do seu corpo. Porque, vamos pensar assim, se eu estou passando um óleo essencial no meu corpo de forma tópica, ou seja, aplicando o óleo essencial no meu corpo, fazendo uma massagem com o óleo essencial no meu corpo, vocês concordam comigo que mesmo que eu só esteja passando, de alguma forma, o óleo essencial, ele vai entrar por outra via que é a inalatória também. Porque quando eu passo o óleo essencial no corpo, eu também tenho acesso à inalação do óleo essencial, tá? Então você vai estar acessando outras formas de inserção do óleo essencial dentro do seu corpo, tá? E quando você está ingerindo, né? Você colocou aqui o óleo essencial na água, por exemplo, e vou ingerir. Eu também estou fazendo a forma inalatória, tá vendo? Ó, porque você acaba tendo contato com a forma inalatória. Então a inalação dos óleos essenciais, ela acontece mesmo quando nós usamos apenas de forma tópica ou de forma interna, tá bom? Bom, aí sabendo disso e sabendo que todos os órgãos do nosso corpo eles se conectam, que formam todo um sistema, não existe essa de que se eu tô cuidando da respiração, eu não tô cuidando do coração, eu não tô cuidando do sistema digestivo, não, gente, eles são todos interligados. Uma vez, até conversando com uma médica, ela me falou uma coisa super interessante. Às vezes as pessoas estão tratando um problema no intestino e achando que o problema que tem lá no pulmão não tem nada a ver com o intestino. Ah, o pulmão não tem nada a ver com o intestino, né? E aí é que tá... Aí é que tá o lance da gente entender que não é assim que funciona, né? Quando eu tenho um problema em uma parte do meu corpo, vocês concordam comigo que as bactérias que vivem ali no meu intestino, elas têm acesso às outras partes do meu corpo, né? Elas não acessam só o intestino, elas acessam o corpo como um todo. Então, às vezes, você tá pensando que você tá com um problema só no local e não. O problema pode estar em vários locais dentro do seu corpo. Então, falando hoje sobre gerenciamento da dor, tá? Vou abrir aqui para poder mostrar o material que eu preparei para vocês. Compartilhar aqui a tela. Opa. Espera aí, que não deu certo. Deixa eu achar aqui o material para eu compartilhar a tela com vocês. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui, isso. Agora vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Aqui, tá? Então, quando a gente fala sobre gerenciamento da dor, usando os óleos essenciais para o gerenciamento da dor, do que a gente tem que lembrar? De sistema nervoso.
Dor está ligado ao nosso sistema nervoso, tá? É ele que comanda a sensação de dor dentro do nosso corpo, tá, pessoal? Então, por isso que eu tô falando tanto de sistemas, que os sistemas do nosso corpo, eles são interligados, que quando a gente tá cuidando de um, a gente tá cuidando de outro, tá? É por esse motivo que eu tô falando isso pra vocês, tá bom? Então, quando eu falo pra vocês do sistema nervoso, o que que tá acontecendo aqui? Então, por isso que eu tô falando aqui. Bom, então o sistema nervoso, o que que acontece com o nosso sistema nervoso? Ele representa uma rede de comunicação do nosso organismo. Fecha isso, por favor. Ele representa uma rede de comunicação do nosso organismo. Ou seja, ele é um conjunto de órgãos, tá? Ele é formado por um conjunto de órgãos do corpo que tem a função de fazer o quê? Captar a mensagem do ambiente para poder interpretar e arquivar. A dor nada mais é do que uma sensação. É algo que você captou do ambiente, certo? E aí você interpretou e neste momento você está arquivando aquela informação dentro de você. E o sistema nervoso, ele forma, ele junta todos esses órgãos, tá? Ele junta tudo isso para exercer esse trabalho. Consequentemente, quando ele interpreta alguma coisa que acontece, algum estímulo que ele recebe, o que que ele faz? Ele elabora uma resposta, que é dada na forma de movimentos, de sensações ou de constatações, né? Então, por exemplo, eu recebi um estímulo, estou com sede. Então, eu vou pegar o copo de água. Então, o meu estímulo foi qual? Foi o estímulo da sede. Certo? Meu cérebro recebeu a informação de que eu tô com sede. E aí eu vou pegar o copo de água. Quando eu vou pegar o copo de água, o que que meu braço faz? Ele faz um movimento, ele vai lá para pegar, para trazer na boca. Ou seja, teve a promoção de um movimento feita pelo meu sistema nervoso, através de um estímulo externo que eu recebi, que é o da sede. Certo? E isso, o que que isso é tão importante a gente entender? Gente, sabe por quê? Se você quer gerenciar uma dor, especialmente dores crônicas, você precisa entender que você precisa atuar no seu sistema nervoso. Porque é o seu sistema nervoso que vai enviar esses impulsos nervosos para que o seu corpo possa funcionar. Inclusive para promover a sensação de dor. Por isso que é importante a gente entender isso. É importante a gente entender acerca dos sistemas do nosso corpo. Tá? Porque é através disso que a gente vai poder saber que tipo de óleo, que tipo de forma de atuação eu vou escolher para cuidar deste problema. Então, eu entendendo que o meu sistema nervoso é o que promove isso, é o que capta essas mensagens, interpreta e arquiva e que impulsiona os meus nervos para eu ter as reações que existem para o meu corpo funcionar, eu vou entender que é lá que eu preciso atuar para quando eu quero controlar a dor. Tá? Bom, falando isso, é bom a gente entender que o nosso sistema nervoso, ele é composto pelo sistema nervoso central e pelo sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, gente, nada mais é do que o nosso cérebro, essa caixona gigantesca que a gente tem aqui, com a medula espinhal. Aquela medula grandona que sai desde aqui, olha, da base do cérebro e vai até lá embaixo no nosso cóccix. Tá? Então, o sistema nervoso central, ele basicamente é composto pelo que nós temos no nosso cérebro e por essa medula que sai desde aqui, olha, vocês estão vendo esse desenho, né? Desde o cerebelo até a medula. Entendam bastante isso, porque isso é importante para a informação que eu vou falar mais para frente para vocês, quando a gente fala sobre forma de aplicação dos óleos. Então, é legal a gente saber isso. Então, vocês estão vendo que a medula, ela é grudadinha no nosso cérebro, tá? E o sistema nervoso periférico são todos os outros nervos que a gente tem. Os nervos da lombar, os nervos que ficam no sacro, o nervo ciático, do fêmur, da tíbia, né, do braço aqui, olha, dessa região aqui do mediano, os nervos torácicos que estão aqui, né, o nervo do cervicais, né, do pescoço, os nervos que estão aqui, ou seja, todos os outros nervos. Nosso corpo é cheio de nervo. E é por isso que quando você encosta alguma coisa aqui, você sente, certo? Porque tem nervos
que são periféricos, que saem a partir da medula e se espalham para o resto do corpo. Por isso que quando você põe a mão em algo quente, você sente o quente. Quando você põe em algo gelado, você sente o gelado. Por isso que quando uma faca encosta, você sente a dor. Porque, ó, esses nervos, quando você passa aqui e sentiu, você teve essa sensação, isso aqui está se comunicando com o quê? Lá com o seu sistema nervoso com o seu sistema nervoso central, porque ele está entrando em contato com a sua medula, que está mandando essa mensagem lá para cima para o seu cérebro, tá? Isso é bem importante da gente saber, tá bom, pessoal? Por que que é importante? Ó, presta atenção nisso daqui. Porque a dor é uma experiência sensitiva, tá? E ela é emocional e é desagradável. Sim, a dor, ela é também uma experiência emocional. Porque quando dói, na hora que dói você, ai, que coisa ruim. Então ela é uma sensação, ela causa uma emoção dentro de você. Tá? Então e é sensitiva por quê? Porque é quando encosta. Então se alguém pega alguma coisa, vem e bate na gente, né? Na hora que bate, o que que causa isso aqui? Eu tive essa experiência sensitiva, eu tive uma sensação, senti a dor e aquilo causou uma emoção, tá? Então ela está associada ou descrita quando ocorre uma lesão tecidual. O que que é uma lesão tecidual? Nos tecidos. Né? Ocorreu uma lesão no tecido. A pele é o maior órgão do corpo, ele existe para nos proteger. Então, ele é o que mais tem impulsos nervosos aqui nele, porque ele cobre tudo que a gente tem. Ninguém vai conseguir chegar no meu coração sem passar pela minha pele. Ninguém vai conseguir chegar no meu útero sem passar pela minha pele. Tudo tem que passar pela pele. Então, a dor é a mesma coisa, ela começa por aqui, né? Tanto que um corte profundo, você vai sentir a primeira dor na hora que ele começar pela parte de cima da derme, tá? A dor também, gente, é um sinal característico de proteção do organismo. É importante que se sinta dor, é importante ter sensação, senão a pessoa tem aquela doença que não sente as coisas, e aquilo é perigoso. Às vezes a pessoa vai colocar a mão no fogo, vai queimar, vai machucar e não vai sentir. Então, dor é uma proteção, é um sinal de alerta. É aquilo que avisa a gente, não mexe aí porque vai machucar. Sabe a criança quando vai pôr o dedo na tomada e toma choque, ela tira correndo? Porque sentir o choque é perigo para o corpo. A dor é o que te protege de fazer algo que pode te machucar muito mais, tá? E também ela é subjetiva. Cada um sente dor em um nível diferente. Então, o que pode ser dor para mim pode não ser dor para você. O que pode ser dor para você pode não ser para mim. Às vezes, para nós duas, para duas pessoas, aquilo é dor. Mas para um a dor é em grau 2, o outro é grau 10. Né? Por exemplo, depilação. Tem gente que vai para depilação e que chora na depilação. Porque é dor grau 10. Tem gente que deita na maca para depilar e dorme. Porque não sente dor em grau tão profundo, tá? Então, dor é muito subjetivo e vai experimentando através das experiências pessoais. Agora, o gerenciamento da dor. Quando que faz isso? Gente, dentro do nosso sistema nervoso, existem uns mecanismozinhos chamados nociceptores. Nociceptores. São umas estruturas que recebem a dor. A função desses nociceptores é alertar contra qualquer estímulo que faça mal para o nosso organismo. Quem são eles? São as nossas terminações nervosas. É justamente, por exemplo, pus o dedo na tomada, deu choque, essa terminação nervosa me avisa. Essa terminação nervosa aqui do meu dedo, ó, tá dando choque. Tira a mão daí. Ou seja, esse nociceptor, essa terminação nervosa que eu tenho no meu corpo, é que me alerta de que eu estou chegando perto de algo que vai fazer mal para o meu corpo. É ele que me alerta. E é por causa desses nociceptores, às vezes desequilibrados, é que a gente sente dores crônicas. Né? Sente dores, por exemplo, quem tem fibromialgia, que é uma dor generalizada, é uma dor que você não sabe nem a localização daquela dor. É porque o seu nociceptor ele está desregulado. Ele está sentindo dor, mesmo quando não tem algo externo, nenhum estímulo provocando aquilo, tá? E eles são sensíveis a diferentes tipos de intensidade nociva. Então a gente tem, quando é um problema térmico, calor, botou a mão no fogo, tá queimando, ele avisa que queimou. Mecânico, que é pancada, né? Ah, tô colocando num lugar e vai cair, vai bater em mim. E químico, né? Um ácido,
um produto químico que caiu na mão e tá machucando, né? Então, é alguma coisa desse tipo. Então, os nociceptores, eles vão reagir, a intensidade da dor, ela vai variar de acordo com a intensidade do estímulo externo que estiver sendo recebido. Esse é o normal. O nociceptor normal, ele vai sentir a dor dentro do limite da razoabilidade ali dele. Botei a mão na tomada, uma coisa é a mão na tomada, outra coisa é você tomar um choque de 40 volts, tá? Então são diferentes percepções de dor que devem existir. Quando você está sentindo muita dor, excessiva dor, com estímulo muito pequeno, significa que essas terminações nervosas, elas estão desequilibradas. Ou seja, o estímulo recebido por meio desses receptores está desequilibrado. E aí, nesse momento, o que precisa fazer? A gente precisa vir e usar, tem pessoas que vão usar os remédios, ou então usar os óleos essenciais para poder equilibrar isso daí. Bom, e aí como é que funciona isso? Como é que é a ação dos óleos essenciais? Gente, os óleos essenciais, existem algumas propriedades neles. Tem propriedades anestésicas, analgésicas, antálgicas e antinoceptivas, tá? O que significa isso, gente? Eles vão agir de acordo com a natureza, a localização e a intensidade da dor. Você vai usar o óleo essencial e o óleo essencial tem função analgésica? Tem. Ele tem função de interromper essa comunicação desses nociceptores? Tem. E ele vai agir de acordo com a natureza, a localização e a intensidade. Quando você usa um óleo essencial de natureza analgésica, o que acontece? A percepção da dor é suprimida. Porque as moléculas que são terpênicas, geralmente os óleos essenciais que são analgésicos, eles são terpenos, tá? Eles fazem o quê? Eles se ocupam desses nociceptores, ou seja, eles chegam na cabecinha dessas terminações nervosas e aí fica estimulando essas cabecinhas até tirar essa sensibilidade excessiva. E vai equilibrando eles vão dessensibilizando aqueles nociceptores, tá? Ou seja, eles vão agir contra a dor, tanto no sistema nervoso central, como, por exemplo, inclusive tem estudos, eu citei aqui um estudo que tem nesse livro do Grande Manual da Aromaterapia, estudos feitos em hospitais das Franças, eles usando até como alternativa a morfina em alguns casos, dentro dos hospitais, né, para ajudar a diminuir a dor daqueles casos muito severos de dor. Porque os óleos essenciais fazem isso, eles acabam provocando a dessensibilização daqueles neuroreceptores e isso ajuda a diminuir aquela sensação de dor que a pessoa tá bom? Agora, que óleos que são esses, né? Vamos falar deles aqui. Primeiro aqui. Primeiro eu vou falar disso aqui. Por que eu falei para vocês que era legal vocês saberem sobre aquela questão do sistema nervoso central e do sistema nervoso parasimpático, né, o periférico? Por quê? Olha aqui, o sistema nervoso central, é o cérebro e a medula. Gente, toda vez que você tiver questões ligadas ao sistema nervoso, todos os problemas ligados ao sistema nervoso, e você quer ajudar de uma maneira holística, e você quer usar os óleos essenciais para dar suporte, a aplicação ao longo da coluna lombar é o melhor jeito para você ajudar a pessoa. Todas as pessoas que sofrem com dores crônicas excessivas ou com problemas ligados ao sistema nervoso central, a aplicação de óleo essencial ao longo da coluna, você vai estar ajudando essa pessoa. Sabe por quê? Porque você está aplicando exatamente sobre o sistema nervoso central, onde passa a medula, que fica o nosso sistema nervoso parasimpático, e você vai ter contato, olha, com a quantidade de nervos que você vai ter contato ao aplicar aqui. Isso aqui vai mandar mensagem para o corpo inteiro quando você passa no óleo essencial aqui. Você vai modular a dor e você vai modular várias respostas do corpo, não só de dor, mas de várias respostas do corpo. Por quê? Você passou justamente aonde está a medula, aonde passam neurônios e aonde tem muita terminação nervosa que se liga a todo o corpo.
Então, questões ligadas ao sistema nervoso central, a melhor maneira de se utilizar os óleos essenciais é a aplicação da base do cérebro até a base da coluna, tá? Então, fazer a aplicação, especialmente quando você faz aplicação em camadas. O que é aplicação em camadas, Ariadne? Você aplica o óleo, por exemplo, eu vou aplicar um óleo essencial e aplico ali na região da coluna. Depois eu venho e aplico outro óleo essencial. Depois, por fim, eu venho e passo o óleo de coco por cima para não evaporar o óleo essencial que eu coloquei direto em contato com a pele. Essa aplicação em camada, ela faz com que a absorção seja mais rápida e você evita a evaporação do óleo essencial e você promove a atuação analgésica do óleo essencial ou a atuação que você quer dele ali no corpo muito mais rápida do que se eu fizer já diluído, já pronta a diluição, né? Você já vai pondo e logo depois você só termina com uma camada do óleo de coco, do azeite de oliva, um óleo vegetal, assunto que eu tratei na aula de ontem aqui com a gente. Então, lembrem-se disso, tá? Que o sistema, tudo que é ligado ao sistema nervoso central, tudo que a gente quer cuidar nessas situações, tá? Você vai usar dessa forma, tá bom? Bom, e aí, quais são os óleos essenciais que têm essa ação analgésica e essa ação anti-inflamatória, não importando a via de administração? Vou aplicar topicamente? Vou aplicar na inalação? Vou aplicar ingerindo? Estes são os óleos essenciais assim, que mais têm esse poder. Então, a gente tem aqui, ó, tô pondo aqui na tela, Wintergreen, lavanda, camomila romana, o sempre viva, o cardamomo, ylang-ylang, cravo, é um ótimo analgésico, especialmente na região bucal, né? O abeto, o peppermint, o spearmint, tomilho, melaleuca, alecrim, lemongrass, que é o capim-limão. Lemongrass não é limão, tá? Tem gente que confunde lemongrass com lemon. Gente, lemon é limão siciliano, lemongrass é capim-limão, tá? Gengibre, frankincense, copaíba, tanaceto azul, camomila azul. A gente ainda tem também o Deep Blue, né? Que é um blend que tem o Wintergreen, camomila romana, camomila azul, tanaceto azul, né? Ele tem todos esses óleos dentro da composição dele. Então, são óleos de ação analgésica e anti-inflamatória. Esses são óleos essenciais que, ao você utilizar principalmente na aplicação a nível de coluna, você pode ter um resultado muito bom para dar suporte para a dor da pessoa, que ela está enfrentando aquelas dores generalizadas, que às vezes a pessoa já tentou de tudo quanto é medicamento e não conseguiu resultado naquilo, tá? Então, são óleos que você pode utilizar dessa forma que eu expliquei. Tem óleos aqui que não são ingeríveis, por exemplo, o Intergreen não é, o Deep Blue não é, só. Os outros que estão aqui são ingeríveis, né? Esses que não são ingeríveis, você só vai funcionar topicamente, tá? Mas os outros não, você pode usar das 3 formas, tá bom? Agora, aqui vou falar de um óleo especial com relação a essa questão da dor, porque eu vou falar da copaíba. A copaíba, ela funciona o seguinte, gente, é muito legal vocês entenderem essa questão da copaíba, tá? Principalmente porque ela tem uma ação analgésica e anti-inflamatória maravilhosa. No nosso corpo existem receptores canabinoides. Esses receptores canabinoides, eles estão presentes nos nossos órgãos, nos nossos tecidos, nas nossas glândulas, por exemplo, numa tireoide, e também nas células do nosso sistema imunológico. Então, está presente no meu rim, no fígado, coração, pâncreas, útero, ovário, próstata, né, baço, nos órgãos, nos tecidos, né, pele, e também em células, né, nas glândulas, né, a glândula, por exemplo, a tireoide é uma glândula, a próstata é uma glândula, a glândula suprarrenal que fica em cima do rim, então ela está presente lá, e também em todas as células do nosso sistema imunológico. E esses receptores canabinoides, eles é que fazem com que o nosso corpo tenha estabilidade para realizar as funções adequadamente. Ou seja, é por causa deles que o nosso corpo entra em homeostase e aí ele faz as funções dele de forma adequada, né? Tem equilíbrio. Acontece
né? Que algumas vezes esses receptores estão lá com problema e o nosso corpo está desequilibrado e alguma coisa não está funcionando bem no nosso corpo. Ou está funcionando demais ou está funcionando de menos. Por isso que às vezes sente dor quando não devia sentir, às vezes não sente quando deveria sentir, né? E existem dois tipos de receptores canabinoides, tá? O CB1, que está no nosso tecido nervoso, cérebro, medula espinhal e algumas glândulas. Olha, o CB1 é o receptor canabinoide que está ligado ao nosso sistema nervoso central e no nosso sistema nervoso periférico, porque ele está justamente nos nossos tecidos nervosos, no cérebro, na medula espinhal, tá? Então lá é onde a gente tem o CB1. E o CB2 é o que está no sistema imunológico, no endócrino e no digestivo. Ou seja, é o que promove o equilíbrio do seu sistema imunológico, do seu sistema endócrino e do seu sistema digestivo. Então, existem dois tipos de receptores canabinoides, o CB1 e o CB2, dentro do nosso corpo, certo? Acontece que muitas pessoas às vezes falam do quê? Do CBD do canabidiol. Canabidiol é um produto que vem... vocês sabem, eu não posso falar o nome aqui, estão capazes do YouTube bloquear. Vocês sabem, o canabidiol é um estudo que as pessoas têm aí sobre o uso daquela planta para controlar a dor, tirar a dor. Então, o CBD que tem no canabidiol, ele tem uma vantagem. Ele tem propriedade anti-inflamatória, ele tem propriedade analgésica, ele tem propriedades anticonvulsivas, tanto que estão fazendo muitos estudos, né, para convulsão, e também tem estudos mostrando ação ansiolítica. Mas ele tem uma desvantagem muito grande. Quando você vai tentar fazer a separação do canabidiol dele, você não consegue isolar daquela substância química psicotrópica que é o THC, que é o tetrahidrocannabinol. Ou seja, esse tetrahidrocannabinol é o que fornece o efeito psicotrópico da droga. E quando você faz a separação para tentar pegar só o canabidiol, na hora da separação não consegue tirar tudo. Ele não consegue isolar completamente. Por isso que as autoridades legais acabam não aprovando o uso disso de uma forma normal e natural. Mas, por que eu estou falando disso para vocês? Justamente para explicar para vocês que na copaíba nós temos o beta-cariofileno, o BCP, que é justamente o que estimula o nosso sistema endocannabinoide. É o que atua dentro do nosso sistema endocannabinoide. E ele tem exatamente os mesmos receptores CB2, só que sem o efeito psicotrópico. Ou seja, no óleo essencial da copaíba, na copaíba, não existe o efeito psicotrópico, mas ele se casa exatamente com os mesmos receptores do nosso corpo, assim como o canabidiol lá, ele também faz isso, só que ele não tem o efeito psicotrópico. E uma coisa, por ser um terpeno, tá vendo? Lembra que eu falei que todos os terpenos eles têm efeito analgésico? Ele é ótimo também para questões respiratórias, para circulação venosa e linfática e fortalecimento de próstata. Então, o óleo essencial da copaíba, quando você quer tratar de questões envolvendo dores generalizadas pelo corpo, ou seja, para ajudar a promover o equilíbrio das células do corpo, ela é um ótimo óleo essencial a ser escolhido para essa atuação, tá? Então, é uma dica muito boa. A aplicação ao longo da coluna é maravilhosa para esse daí. Dicas de uso. Você pode usar os óleos na inalação, porque a inalação vai ter impacto direto no cérebro e no sistema nervoso por vias olfativas, né? Então, quando você inala para tirar uma dor, às vezes a pessoa está com dor porque ela está excessivamente ansiosa. Então, o uso do óleo essencial na inalação pode promover a calma e diminuir essa sensação da dor. Outra coisa, tópica. Então, a dor é localizada aqui no cotovelo. Gente, vai lá no cotovelo. Usa lá naquele local onde o problema está sendo observado. Você pode colocar de 2 a 4 gotas em uma colher de sopa e fazer a massagem. Você pode fazer um banho quente, né? Pega o óleo,
pega uma banheira, ou, por exemplo, ou não tenho banheira, Ariadne, então não vai dar para fazer de imersão, mas o meu problema é no pé. Pega uma bacia, né? Mistura o seu óleo essencial com um sabonete líquido neutro, põe na bacia e põe o pé ali para você tirar aquela dor de um problema, um desconforto no pé que você esteja sentindo. E internamente você pode usar. Lembra da aula de ontem? Tem óleos que você vai poder pingar sublingual. Tem óleos que você vai precisar fazer através de cápsulas, tá? Sempre observe a regra de segurança, mas para tratar essas questões ligadas ao sistema nervoso, ele pode ser um ótimo suporte, um ótimo apoio para ajudar a diminuir as dores em geral. Não importa o tipo de dor, tá, gente? Que eu estou falando. Eu estou falando de dores generalizadas, tá? Agora, com relação a diminuição da carga tóxica, né? Da diminuição da carga tóxica, eu não tenho material para compartilhar. Aliás, eu tenho, tá? Mas no final da semana, no sábado, eu vou soltar para vocês um e-book de receitas de coisas que a gente pode fazer dentro de casa para tirar a carga tóxica dentro de casa. Quando a gente fala de diminuição da carga tóxica, pessoal, vocês estão batendo palminha? Então, só sábado, viu, que eu vou soltar o e-bookzinho para vocês. Estão felizes, né? Então, o que é a Fernanda aí batendo palminha, a Ruth, já estão tudo felizinhas aqui, né? Que eu tô vendo no YouTube. Aqui o pessoal do YouTube tá lá, tem alguns depoimentos, ó. Ah lá, uso copaíba, sublingual 4 vezes, diminuiu a dor, é isso mesmo. Isso aí, Lucy, quem tá gostando, curte o vídeo para ajudar, né? Faz isso. Então, ó, o que eu quero mostrar aqui para vocês, falar para vocês sobre diminuição da carga tóxica, pessoal. Diminuição da carga tóxica é o seguinte, quando a gente fala de carga tóxica, nós vivemos, o nosso corpo, ele lida com inúmeras toxinas todos os dias, pessoal, todos os dias, tá? Todos os dias a gente está usando algum produto cosmético, a gente está usando algum produto na alimentação, produto de limpeza, sempre a gente está tendo contato com alguma coisa que está inundando o nosso corpo com cargas tóxicas. Às vezes você pensa assim, mas eu passei o produto de limpeza no chão, Ariadne. Pois é, lembra que eu falei para vocês que a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo? Lembra que eu falei isso para vocês? Certo? Então, se a pele nossa é o maior órgão do nosso corpo, também a capacidade de absorção pela nossa pele é enorme, enorme. Então, se você passa alguma coisa no chão e você pisa com o pé, você acha que a sola do seu pé não está absorvendo aquilo para o seu corpo? E se aquilo é tóxico, aquilo não vai fazer mal para você? Então, lembrem-se que carga tóxica é diminuir as coisas que tem essas coisas químicas, parabeno, sulfato, alumínio, ou seja, é tentar uma alimentação mais pura, mais saudável, é procurar produtos cosméticos que não tenham esses parabenos, sulfatos, alumínio, é tentar purificar o ar dentro da nossa casa, é diminuir a quantidade de produtos de limpeza químicos que a gente utiliza dentro do nosso lar. Então tem vários óleos essenciais que a gente pode começar a usar para fazer limpeza, por exemplo, dentro de casa. Ó, tem um que eu uso na minha casa pra caramba e eu amo. É um blend chamado Purify. Ele é ótimo para limpeza da casa. Ele é ótimo para ser usado no lugar do desinfetante. Gente, água morna e Purify. Você usa isso, você já está limpando, você já está purificando o seu ar. Limão, né? Limão, água morna para tirar gordura da cozinha, para você desengordurar. Então você pode usar água morna, pinga, limão e você usa na sua bancada, né? E nos locais que você cozinha. Você pode usar, por exemplo, melaleuca. Melaleuca é um óleo ótimo para você fazer o seu desodorante. O seu desodorante, você pode passar ele na sua axila, você pode usar ele com leite de magnésia, você pode usar ele com óleo de coco, você pode usar ele de como você quiser para ser o seu desodorante, ao invés de usar um desodorante químico, tá? Tudo isso são coisas que a gente vai aprendendo a usar com o passar do tempo, né? Você vai podendo trocar esses produtos químicos por produtos mais naturais e você vai diminuindo até o custo, né, na sua casa, porque fica mais barato, você gasta muito menos com produto químico. Produto de limpeza que é caro, todo mundo sabe que produto de limpeza é super caro, você vai gastar menos, né? E aí você vai ter a possibilidade de melhorar a qualidade de vida sua com o uso dos óleos. Eu tenho várias receitas, tá? De coisas que eu faço aqui em casa, e eu fiz um livrinho, eu fiz limpador multiuso, tem aqui, ó.
purificador e aromatizador de ambiente. Eu tô aqui com o meu livrinho rodando ele, ensinando a limpar tapete, porque eu faço bastante isso, móvel de madeira, tá? E tenho várias dicas aqui que eu fiz, detergente para lavar louça, várias coisas que eu uso no meu dia a dia e que tem dado super certo, tá bom? Pessoal, também inalar essas toxinas são terríveis. A Adriane está perguntando se esses materiais eu vou disponibilizar para a equipe. Sim, quem é da minha equipe vai ter os materiais, fiquem tranquilos. Ao final da semana eu reúno tudo, junto tudo e disponibilizo para todos vocês. O e-book com esse material de tirando a carga tóxica eu vou disponibilizar para todos que estão acompanhando a nossa semana da aromaterapia, tá bom? Copaíba para pressão alta? Gente, copaíba é para qualquer ser humano nessa terra. Nasceu, pode usar copaíba. Eu acredito piamente nisso. Ele, como eu falei para vocês, gente, ele promove o equilíbrio celular. Então, se a pessoa está com pressão alta, é porque ela está com desequilíbrios celulares, né? Ela precisa equilibrar o corpo dela. Ela precisa fazer coisas que ajudem ela a equilibrar para ela melhorar essa questão. Lógico que ela está indo no médico, está usando os remédios dela. Não estou falando nada disso. Estou falando que ela está precisando melhorar o equilíbrio celular. E a copaíba pode ser um ótimo auxiliar para isso, tá bom? Gente, então essa é a nossa classe de hoje, dia 2, gerenciamento da dor. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem sobre a questão da dor, como funciona o nosso sistema nervoso central, como você pode ajudar a diminuir a sensação de dores, principalmente nas pessoas que sofrem com dores constantes, né, dores crônicas, que eu acho que isso é terrível, porque acaba até com a parte emocional da pessoa, tá bom? E que vocês tenham tirado as suas dúvidas, acompanhem. Amanhã a gente tem a classe 3. O que vai ser mesmo a classe 3 amanhã? Deixa eu ver aqui no meu manualzinho que tá anotado aqui. A nossa classe 3 de amanhã vai ser sobre saúde feminina e suporte hormonal. Olha aí que legal. Então, vou falar sobre várias questões de suporte hormonal, o que a gente pode usar para a saúde da mulher, como que a mulher pode melhorar, né, as questões dela. Então, eu espero que vocês gostem, acompanhem, chamem seus amigos para acompanhar, aproveitem, tá bom? Porque essa é a hora da gente ir adquirindo conhecimento, fazendo as nossas anotações e tendo mais domínio sobre os óleos essenciais. Boa noite a todos, até amanhã 19 horas, a gente está aqui de novo no canal Esteves Essencial juntos. Beijo, viu, pessoal?